Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos continuando nossa série sobre a Bíblia e finanças e esta é a quinta lição. A gente já falou sobre alguns princípios básicos acerca de finanças e o que fala na Bíblia. E nossa última lição era sobre gastando. Ganhando. Hoje a gente vai falar sobre gastando. E então a gente vai falar sobre os três aspectos de finanças agora, que é ganhando, gastando e guardando. E última vez, na lição 4, nós falamos sobre ganhando, alguns princípios bíblicos que vai nos ajudar a ganhar dinheiro. E hoje a gente quer falar sobre gastando. Realmente este vai levar 2 vezes, pelo menos. E vamos orar antes de começar. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco. Muito obrigado para nos fez mordomos do Senhor. E que a gente tem o privilégio de trabalhar junto com o Senhor nas finanças. O Senhor não nos largou para cuidar das nossas finanças sozinhos, sem saber o que fazer. Me ajuda hoje sobre este assunto tão importante de gastando. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai falar sobre gastando. Realmente nós temos uma fórmula. Ganhando menos gastando é sobra. Agora, se a gente gasta menos do que ganha, a gente pode ganhar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, este é mal, este é negativo. Então, nós ficamos devendo, endividado a gente fica. Então, a gente vai falar sobre gastando. E realmente são 3 áreas que a gente deve considerar quando a gente pensa sobre gastando o nosso dinheiro. Primeiramente, a gente vai falar sobre Deus. Nós vamos falar sobre gastando para si mesmo. E nós vamos falar sobre gastando para os outros. 3 áreas muito importantes, 3 áreas que são indicados na palavra de Deus e a gente deve prestar atenção às prioridades para que a gente pode sair bem no sentido de ter a capacidade de guardar. Então, em relação, em favor de Deus, a gente sabe, todo mundo sabe que devemos honrar Deus com os nossos dízimos. O dízimo é requerido de todos e a parte mais importante nesta área de gastos. O dízimo é 10% do que a gente ganha. Se a gente ganha 200, então nosso dízimo deve ser 20. Para fazer um pouquinho mais complicado, se a gente ganha só R$19,50, o que seria nosso dízimo? 19,50 seria 1,95%. Agora, infelizmente, tem alguns que acham que o dízimo não é para hoje, que ela fez parte da lei, foi dada a Israel, e desde que a lei já foi, então nós não temos a responsabilidade ou o dever de dar o dízimo. A gente dá de acordo com o nosso coração. A gente vai falar sobre esse mais para frente, mas
o dízimo. Realmente o dízimo é para nós, porque é um princípio desde o início. Abraão, o pai de Israel, sim, mas ele foi a primeira pessoa de ser um dizimista. Ele deu 10% do seu ganho por causa de Deus 500 anos antes da lei. Como ele sabia de dar 10%? Sem dúvida, esse foi ensinado por ele e por Deus. E por quanto tempo antes disso que as pessoas deram o dízimo, a gente não sabe. A gente sabe que desde o início tinha ofertas, sacrifícios, quer dizer. E Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. E a gente pode encontrar este em Hebreus 7, 1 a 3, que diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e principalmente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, falando aqui que Abraão deu para Melquisedeque, que era um sacerdote, também rei. Abraão reconheceu que Deus é dono de tudo, todas as coisas. Em Gênesis capítulo 14, versículos 19 e 22 diz: e abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, por causa do dízimo, ele foi abençoado. Só depois de dar o seu dízimo que Deus, ou Abraão, recebeu a maior promessa de todos os tempos. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podeis contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. E creu ele ao Senhor, e imputou-lhe isso para a justiça. A gente encontra isso em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Então, o neto de Abraão, Jacó, ele também deu o dízimo. Ele continuou o exemplo de Abraão. Ele deu o dízimo. Nós encontramos este em Gênesis capítulo 28, versículos 19 a 20. Então, o seu dízimo estava relacionado com a casa do Senhor, mais uma vez. Betel, a cidade, que é a casa do Senhor. Então, nós encontramos que muitos anos, centenas de anos antes da lei, o dízimo foi a prática. E foi levado ao sacerdote ou à casa do Senhor para a obra do Senhor. É uma prática antes da lei. E Moisés somente incluiu isso entre a lei. Realmente Deus incluiu este na lei. Então, em Levítico 27, 30 diz: também todos os dízimos do campo, das
da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santos são ao Senhor. Então, quando o povo de Israel foi levado cativo, e eles não tinham acesso ao templo, não tinham acesso de dar para Deus, então eles não deram este dízimo por muitos anos. A gente pode ler isso em Neemias 10, 38 e 39, onde Neemias restaurou o dízimo. Agora o povo tinha voltado para sua terra e foi incluído, agora foi construído o templo e agora os dízimos foram recomeçados. Então, nós podemos ver que também Jesus Cristo deu a aprovação. Ele não concordou muito com os fariseus, mas em um sentido ele concordou nos seus dízimos. Em Mateus 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimos a hortelã, o endro e o cominho, e desprezas os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Então, ele está dizendo, vocês devem dar o dízimo, mas mais importante é a juízo, a amor, a misericórdia para com o povo. Então, Deus, ou Jesus Cristo, concordou que esta é a coisa certa, a única coisa que deve ser feito. E se a gente só dá o dízimo sem o coração certo, este não vale mais. Então, em resumo aqui, Abraão e Jacó deu os dízimos 500 anos antes da lei, e Malaquias e Jesus falaram acerca do dízimo durante a época da lei. E o apóstolo Paulo foi além dos dízimos e explicou sobre ofertas especiais após a lei. Algumas pessoas acham que essas ofertas especiais tomou o lugar do dízimo. Mas a Bíblia não fala isso. Fala que os sacrifícios acabaram, as festas judaicas acabaram, mas não fala que o dízimo foi abolido. E Malaquias, sim, na época do Velho Testamento, mas eu acredito que fala sobre nós também, uma promessa para nós, uma situação que aplica para nós hoje. Ele falou muito duro sobre não dando o dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubeis. E diz, em que te roubamos? Muitas pessoas falam isso hoje em dia. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubeis, sim, toda esta nação. Trarei todos os dízimos ao povo de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo é ainda para hoje. E se a gente não dá o dízimo, a gente está roubando de Deus. Algumas pessoas falam, mas eu estou com problemas financeiros, então eu não posso dar o dízimo. Não há tempo melhor e mais importante de dar o dízimo do que quando a gente está com problemas. Se a gente quer a benção, a direção, a sabedoria de Deus, nós precisamos viver para Ele, dar o dízimo, sim, mostrar misericórdia e justiça, etc. Mas se a gente não dá o dízimo, Deus não pode nos abençoar financeiramente, principalmente quando a gente está com problemas. Então, a Bíblia fala em Provérbios 3, 9 a 10, que honra o Senhor com os teus bens e com a primícia, a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Em Lucas 6, versículo 38, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vós deleitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vós medirão no Senhor. Na minha vida, eu encontrei somente 2 pessoas que falou, dando dízimo não dá certo. A primeira pessoa, ele indicou para mim que ele acreditava, se ele dá o dízimo, então, Deus vai abençoar ele. E ele estava dando o dízimo para receber, não para honrar Deus, não para obedecer Deus, mas ele estava egoístico, ele estava pensando somente em si. Ele queria ficar rico rápido através do dízimo. E ele tinha problemas. Deus não abençoou uma atitude errada assim. A segunda pessoa que falou comigo que o dízimo não está dando certo, eu cheguei à conclusão que ele tinha gastado muito sem juízo. Ele estava endividado. E ele não queria sofrer dano. Então, ele preferia roubar de Deus e tentar ganhar para si mesmo. O que ele deveria ter feito é reconhecer a falta de juízo e ter sofrido, entregado a coisas de volta, ou faz um negócio, sim, com mais juros, mas ele pensou que o dízimo não estava funcionando. Eu tinha aprendido que Deus supre nossas necessidades quando a gente dá a Ele. E também, então, a segunda parte, primeira parte de gastando é em favor de Deus. Agora, em segundo lugar, talvez você vai pensar que outros devem ser em segundo lugar, mas eu não concordo. A gente deve gastar em favor de si mesmo. 1 Timóteo 5:8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família,
negou a fé e é pior do que o infiel. Então, nós precisamos gastar em favor da família, para suprir as necessidades deles. Agora, a gente pode esquecer de Deus, esquecer dos outros e gastar só em si mesmo. E este vai dar sérios problemas. Nós precisamos aprender como família de ser contente com o que a gente tem. O problema é que a gente não está contente. A gente ama o dinheiro, ama as riquezas, quer mais para si mesmo do que a gente pensa que é certo. Pensa que é suficiente. 1 Timóteo 6:8 diz: tendo, porém, sustento, e com o nos cobrimos, estejais com isso contentes. Nós devemos ser contentes com as coisas básicas da vida. Hebreus 13:5 também diz: seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixará, nem te desamparei. Nós temos uma responsabilidade de ser contente com o que a gente tem. Quando a gente inclui a avareza na nossa vida, o desejo para as coisas, a gente está violando este princípio de cuidar de nossa família, de colocar-nos corretamente em segundo lugar. Nós estamos violando esta parte de gastar. Filipenses capítulo 4, 11 a 13. Não diga isso como por necessidade, mas porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, Paulo recebeu uma oferta especial e ele estava agradecendo eles, mas não por causa de uma necessidade, porque ele tinha aprendido de ser contente com o que tem. Então, nós temos uma grande responsabilidade, sim, de cuidar de nossa família. E quando a gente começa a gastar para si mesmo, a gente não está cuidando bem de nossa família. Nós estamos privando nossa família da presença e as bênçãos de Deus em nossas vidas. Um versículo ou trecho em Provérbios que tem me ajudado muito através dos anos, a gente encontra em capítulo 30, versículos 7 a 9, que diz: duas coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e vendo a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, em Provérbios aqui, o autor está afirmando que ele deseja não ser rico nem de ser pobre. Ele não queria ser rico porque a tendência é esquecer de Deus. Olha, Deus, eu não preciso de você. E chegar a blasfemar, a negar Deus. Ou sendo pobre. Então, quando a gente fica pobre, a gente começa a fazer coisas erradas. Então, o autor desse capítulo de Provérbios, ele está dizendo:
eu preciso ser contente. Não ter avareza para ser rico. Não ter preguiça de ser pobre, mas ser contente. Então, a gente está vendo aqui que gastando está em favor de Deus, em favor de si mesmo. E semana que vem a gente vai ver a nossa necessidade de gastar em favor dos outros. Vamos orar. Nosso Deus, ajuda-nos sempre a ter as prioridades certas em nossas vidas. Ajuda-nos a reconhecer que o Senhor é em primeiro lugar, que a família em segundo lugar. E depois isso vem no trabalho, e depois isso vem as outras coisas. Então nos dá sabedoria de usar nosso dinheiro na área de gastar, que vai honrar e glorificar o Senhor. E assim, receber do Senhor a sabedoria que a gente precisa, a ajuda que a gente precisa, o apoio que a gente precisa. E pedimos que o Senhor vai nos ajudar a fazer o certo. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima vez.